Olá, estamos ao vivo aqui da sede da Brascom em São Paulo. Meu nome é Sérgio Paulo Galindo, sou o presidente executivo da Brascom. Eu estou aqui hoje com o nosso colega Cláudio Tartarini. Cláudio, por favor, se apresente. Obrigado, Sérgio. Quase boa noite. Meu nome é Cláudio Tartarini, tenho aqui apoiado os trabalhos da Brascom nesse tema, apoiando também uma das empresas do setor, que é a Stefanini, que assessora faz muito tempo, e vou estar aqui falando sobre esse assunto que é tão relevante para o setor de tecnologia. Maravilha. Olha, gente, o setor ele tem uma carga jurídica importante e a gente vai tentar aqui fazer um bate-papo para que a coisa não fique muito hermética. Mas ele tem uma outra carga importante, uma outra consequência importante, que é a questão econômica, que impacta não só o setor, mas impacta também a todos nós como usuários de software, né? Vamos começar aqui, Cláudio, depois você me complementa, né? O que raios é bitributação, não é? A gente está adotando esse termo aqui, né? Não a bitributação. Sim. E aí, mas o que significa isso, né? Antes de tudo. Antes de tudo, pois é. O que acontece, gente, é o seguinte, é que a Constituição brasileira, que é o diploma legal que estabelece todo o sistema tributário brasileiro, que aliás não é uma coisa comum, né? Outros países do mundo têm esse tratado fora da Constituição. Mas no Brasil se colocou na Constituição. A Constituição ela determina claramente o que a gente chama de competências tributárias. O que quer dizer isso? Qual é o tipo de tributo que o ente federado pode fazer. Ente federado, Sérgio Paulo, que diabo é isso? Nós sabemos o seguinte, o nosso país ele é composto de governo federal, que é chamado também de União, estados e municípios, e o Distrito Federal, que é uma mistura de estado com município, né? Quando se pode complicar, porque facilitar, mas enfim. Cada ente federado desse recebe da Constituição uma autorização para criar tributos, certo? Então, por exemplo, o imposto de renda que a gente paga, esse é um tributo da União, da Federação. Só a Federação pode tributar a renda nacional, né? Qual o tributo, ou quais tributos os estados podem tributar, certo? São Paulo, Rio de Janeiro, etc. ICMS é o principal desse tributo que o estado consegue dispor. Por quê? Porque a Constituição determina que esse tributo é um tributo estadual, né? Quais os tributos que os municípios podem criar? O principal deles, um dos principais, é o ISS, né? Imposto sobre Serviço. Mas também tem o IPTU, né? Quem tem casa própria, quem tem apartamento aqui em São Paulo, sabe que todo ano recebe lá o seu carnê de IPTU para pagar, né? Então, o que a Constituição faz? Ela discrimina direitinho que tipo de tributo pode ser cobrado por qual ente federado. E o Distrito Federal combina os tributos dos estados e dos municípios. Ali ele tem uma competência expandida. O que é bitributação? Bitributação é quando você tem um certo fenômeno econômico e dois entes federados diferentes querem tributar aquele fenômeno, certo? Imagine se, uma hipótese aqui um pouco exagerada, tá certo? Que os municípios venham a achar que na compra de um automóvel ele tem que cobrar ISS. Mas a compra de um automóvel tem outra incidência, que é o ICMS, que é um imposto de circulação de mercadorias e serviços, mas serviços ali limitados. Então, município e estado estariam brigando, competindo para tributar a mesma coisa, a venda do automóvel. E isso a Constituição brasileira não permite. Estou certo ou não? Verdade, Sérgio. Você vê, né? Quer dizer, todo mundo fala, mas nossa, eu pago tantos impostos diversos, né? Qual o problema de ter o ISS e o ICMS? É que a Constituição de 88, na verdade, ela procurou, no que se refere especificamente ao ISS, Imposto sobre Serviços, e ao ICMS, Imposto sobre Mercadorias e alguns tipos de serviços, dizer
que naquelas hipóteses que incidisse um, não incidiria o outro. Então, a Constituição teve esse cuidado nas dois impostos. Você pode pagar, a empresa pode pagar imposto de renda e vai pagar também ICS, vai pagar imposto IPI, ou também ICMS, quer dizer, ela vai pagar mais de um tipo de tributo. É que especificamente, né, nesse caso, a Constituição definiu expressamente que não. Tem 2 artiguinhos lá, né, que fala a competência dos estados para exigir o ICMS e o outro que fala dos municípios exigir o ISS, são expressos nesse sentido, né? Fala, o que incidir sobre um não poderia incidir sobre o outro. Então, existe uma vontade lá, né, da Constituição, expressa, né, no texto constitucional, que diz isso. Então, o que a gente, todo mundo espera, né, todo cidadão, né, é que a Constituição seja respeitada. E aí surge o problema de quando estados e municípios tentam exigir um tributo sobre, no caso, um tipo de atividade que teria que ser um ou outro. E, no caso, estamos falando das licenças de software. Do licenciamento de software. O pessoal do direito tem umas terminologias assim, exóticas, né? Mas eu vou falar aqui para vocês, só para vocês se acostumarem. Isso que o Cláudio acabou de explicar significa, na prática do direito, que a Constituição abroga a bitributação, certo? Ela rejeita, ela repudia a bitributação. Quer dizer, não é aceitável pela Constituição brasileira que um Estado e um município tributem ou exijam tributo sobre a mesma coisa. É isso que, basicamente, nós estamos tratando aqui, certo? Só que é isso que está acontecendo. É verdade. É exatamente isso que está acontecendo. Aí, vamos introduzir mais um conceitozinho jurídico aqui, tentando explicar, que é o tal do conceito do fato gerador, né? Fato gerador é uma coisa muito debatida, mas na prática é uma coisa muito simples. O fato gerador é uma transação econômica, certo? Bem definida, sobre a qual um tributo deveria recair. É só isso. Auferir renda. Isso é um fato gerador, eu tenho que pagar imposto de renda, certo? Eu tenho um imóvel. Fato gerador, ter um imóvel. Então, eu vou pagar IPTU, certo? Então, qual é o fato gerador que a gente está tratando aqui, que hoje é objeto de bitributação, que, como eu acabei de dizer, é abrogada, é repudiada, é condenada, não é aceita pela Constituição. É a comercialização de licenças de uso de software. É disso que a gente está falando. É algo bem específico. É verdade. Causa preocupação, né? Porque, obviamente, para as empresas do setor, né? Esse tipo de problema. Por quê? Elas vinham há muito tempo, não é desde hoje, né? E aí a gente pode depois falar um pouco mais do porquê, mas reconheciam expressamente que o imposto que elas tinham que recolher era o ISS, em caso de licença de software. E tem um motivo, né? A Constituição, apesar de tentar ser o mais clara possível, ela mesma reconhece que é importante que um outro legislador, no caso o legislador complementar, né, que é o Congresso, né? O Congresso lá, reunido com um quórum qualificado, aprova leis chamadas complementares. Ele reconheceu que ele poderia delimitar melhor essa competência quando tiver, até para evitar dúvidas, né? E ele fez isso. Por exemplo, em 2003, tem uma lei complementar chamada número 116, né, que lista lá uma série de hipóteses que são hipóteses de incidência do ISS. Então, a Constituição disse para o legislador fazer isso, e ele fez, né, como foi determinado pela Constituição, e delimitou. E está lá uma das hipóteses, que é um item chamado 1.05, né, tem uma série de itens, né, mas esse é o 1.05 e está expresso lá. Licenciamento e cessão de uso de software, né, como hipótese do ISS. Então, o legislador fez aquilo que a Constituição mandou, delimitou a competência. Isso é super importante, porque aí volta a questão das empresas. Quando as empresas, no passado, iam analisar que imposto elas iam recolher sobre licença de software, vendo aquilo no texto legal, as empresas, cada uma fazendo a sua análise, todas chegavam à mesma conclusão. Sim. Porque estava escrito no texto da lei complementar, todo mundo confia que a lei complementar é correta. Exatamente. Então, se o legislador optou por isso, nós não tínhamos como se esquivar ou deixar de recolher o ISS. E recolheram, desde 2003, vem recolhendo para as prefeituras, e as prefeituras consideram isso no seu orçamento, inclusive. Inclusive, porque as prefeituras têm que se valer de receitas, né, para pagar as suas despesas, que não são poucas, né? Então, o orçamento público é apertado, como todos sabemos,
E eles contam com essa arrecadação há muito tempo, desde 2003, no mínimo. Uma prova de que essa orientação do legislador federal, né, que está, o legislador que tem a capacidade de fazer o detalhamento, né, do que a Constituição fala em termos de tributação, é que os municípios, e isso é necessário, os municípios têm leis próprias de ISS. Cada município, para cobrar ISS, ele tem que ter uma lei municipal, né? Então, você pode imaginar que são 5.200 e tantos municípios, ou até mais. Cada município, para cobrar o ISS, precisa ter a sua própria lei. São Paulo tem uma lei de ISS. Essa lei, normalmente, ela faz uma espécie de apropriação da lei complementar, quase um corte-corte, né? Fica bem parecido. Igual, às vezes. Geralmente é igual. Exato. E as características de cobranças, essas coisas todas. Então, a partir da lei complementar 116, como o Tartarini falou, os municípios internalizaram a lei complementar nas suas leis municipais. E, a partir daí, o setor passou, de fato, a recolher o tributo como sendo o ISS. E diga-se passar, né, Sérgio? O município tinha que fazer, né? Porque se o prefeito ou a municipalidade não exige um certo tributo, que ela no caso, obrigatório, está lá previsto na competência, ela tem até uma implicação grave para o administrador, né? Que é a responsabilidade dele, a improbidade administrativa dele, pela violação da lei de responsabilidade fiscal. Então, como está lá previsto como hipótese, dentro dos limites que são definidos, né, ele poderia não exigir, mas tem certos limites. Ele tem que, no caso, por exemplo, atual, no mínimo 2% de alíquota. Se está lá na lista do ISS, ele tem que exigir. E a regra hoje, ainda também prevista na legislação, é que no mínimo 2%, no máximo 5%. Então, ele não tem como se esquivar, né? O administrador tem que exigir. É verdade, é verdade. E hoje, as empresas, diria, talvez a grande maioria das empresas que tem no seu modelo de negócio, né, a comercialização de licença de software, recolhe como tributo incidente sobre essa comercialização, recolhe o ISS em conformidade com as leis municipais e em conformidade também com a Lei Complementar 116. Né? Cláudio, da onde então vem a bitributação? Pois é interessante prestar atenção em algumas coisas e ver como isso informa muito, ele fica bastante entendendo o que está acontecendo, né? Os estados, durante muito tempo, na verdade, nunca se esforçaram a exigir ICMS sobre essas atividades. Alguns estados tomaram alguma iniciativa e depois desistiram. Neles mesmos se sentiu, provavelmente, por conta da lei complementar, uma situação de que não havia muito espaço para exigir ICMS. A grande questão, né, que fica aparecendo acontecer, é que aquela opção, que a gente disse, né, a lei complementar estava dizendo, diz expressamente, né, a licença de software como opção, é que eles, em algum momento, acharam que, por alguma razão, seria interessante para eles exigir ICMS. E a razão pode parecer óbvia, né? Licença de software, o setor de tecnologia cada vez é um aspecto mais relevante da sociedade. Então, imagino, anos que o Estado tem identificando uma hipótese onde pudesse tentar exigir ICMS. Mas tem um detalhe importante do momento. Em 2016, e aí vai ter vários registros que indicam isso, houve uma discussão no Congresso, que se iniciou até 2 anos antes, para atualizar a Lei Complementar 116, aquela que lista as hipóteses, né, do ISS, né, no Congresso, que é um lugar adequado para se regulamentar essas competências, como a gente falou, a Constituição diz isso. Né? E nessa atualização, houve uma pequena atualização, com os estados discutindo com os municípios, através de seus representantes dos partidos, no Congresso, no Senado, na Câmara, e fez uma atualização. Permaneceu o item do software, nem se discutiu, na verdade, era tirado daquele item, se atualizou um outro item próximo, que era de processamento de dados, de hosting de páginas, essas atividades mais modernas, por assim dizer, né, de armazenamento de dados, né? Foi atualizado para estar em consonância com o que se faz hoje em dia, né? A hospedagem de dados é uma realidade cada vez maior, né? O serviço na nuvem, tal, software na nuvem e tudo mais. E foi atualizada. Em seguida dessa aprovação no Congresso, depois de ter debatido no Congresso, que é o legislativo, né? Foi eleito pelo povo, e que tem a competência para regulamentar isso, logo em seguida os estados aprovaram, entre eles, né, um convênio, né, que só eles sozinhos, né, chamado CONFAS, um órgão que reúne os estados,
está explicando como é que se exigiria o ICMS sobre software. O que fica aparecendo é que os estados não ficaram contentes com o resultado, aparentemente, né, no legislativo, e pretenderam, houve muita coincidência, mas logo em seguida exigir ICMS. Então, e foi uma grande novidade para todas as empresas que não tinham no cálculo, na hora de formar o preço para o consumidor, né, todo mundo calcula os gastos que você tem para ver se aquele preço dá lucro ou não, obviamente, né. E foi uma grande surpresa quando os estados começaram a exigir ICMS. Então, essa é a grande preocupação e esse é o grande impacto, né? Quer dizer, essa é a preocupação que é de todos nós, né? Porque todos consumimos, licenciando softwares, contratando softwares. Então, essa é a grande preocupação e esse tema, com essa surpresa, acabou indo para o judiciário, infelizmente, que os estados começaram a exigir, né? E esse assunto, inclusive, acabou indo parar até no Supremo Tribunal Federal, onde está para ser julgado num dos casos, tem mais de um, né? Lá é um caso antigo, infelizmente, né? Tem outros casos muito mais novos, que discutem a questão muito mais amplamente, inclusive em face da lei complementar, mas tem lá um caso aí na pauta, que talvez fale um pouco sobre isso agora, né, Sérgio Paulo? Mas, e que está amanhã de manhã, inclusive, para ser julgado, a princípio, no Supremo. Pode ser que não julgue, né? A expectativa, acho que do setor, é que fosse melhor que esse caso, que é muito antigo, é anterior a essa lei complementar, que explicou expressamente que tem ISS. Então, que se esse caso fosse julgado junto com os outros casos, que já são casos mais recentes, e que falam já num cenário que envolve a lei complementar. Então, que se quer uma solução definitiva para o assunto, né? Ao nosso ver, há julgamento amanhã, nesse caso, que é uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, o nome é grande, né? Mas é uma ação do Supremo, né, que tem um número também, chama 945, que está para o julgamento amanhã, e a expectativa do setor é que o Supremo, eventualmente, reconheça que seria melhor julgar em conjunto com as outras ações que estão no Supremo Tribunal Federal, e não esse julgamento isolado de uma ação antiga, que trata uma legislação que é diferente hoje em dia, né? A legislação, na época, como eu falei, não tinha essa lei complementar, que é um aspecto que diz expressamente que o ISS é devido, né? Nessa época nem existia, né? Então, essa é a preocupação do setor. Havia uma polêmica, né? Antes da edição, antes de 2003, quando veio a Lei 116, havia essa polêmica. Sim. E, naquela ocasião, esse assunto foi levado ao Supremo Tribunal Federal, que é a instância, para todos vocês, que cuida dessas matérias, né? Principalmente porque, dependendo de como chega isso no judiciário, acaba desaguando na nossa corte máxima, que é o Supremo Tribunal Federal, que é também conhecida informalmente como nossa Corte Constitucional. Lembra bem, lá no começo do nosso bate-papo, né, eu comecei dizendo que o sistema tributário no Brasil ele é estabelecido no texto da Constituição. Então, é natural que essas coisas cheguem até a Corte Constitucional, que é o STF. Que é quem tem que preservar a Constituição. Evidentemente. A missão do Supremo. A interpretação da Constituição é do Supremo. É a missão do Supremo. E é desse período anterior a 2003 que foi criada essa dicotomia, essa interpretação um pouco duvidosa de que possivelmente haveria uma hipótese na qual a comercialização do software tivesse incidência de ICMS. Não é? E muitos hoje entendem que, uma vez vinda a Lei 116, a complementar a 116, que essa situação já estaria pacificada por decisão do legislador. Porém, os estados não aceitam essa tese. E é aqui que a gente tem o efeito da bitributação. É que os estados, através desses convênios, né, que o Cláudio falou, muito recentes, são 2 convênios encadeados no período de 1 ano, agora estão dizendo, não, o que incide é ICMS. Agora, vejamos nós, né, que compramos software como cidadãos, como é que a gente é onerado por isso? Com a revisão da Lei 116, que aconteceu recentemente, como o Cláudio falou, o município de São Paulo fez um esforço, e a gente participou desse debate, de reduzir a insegurança jurídica e uniformizou as alíquotas todinhas, tá certo? Do item 1 da tabela de serviços para 2,9%. Certo? Então, ali tem várias hipóteses, tem vários fatos geradores,
E todos eles agora têm a mesma alíquota. Isso na cidade de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, município de São E Paulo. outras cidades têm realidades diferentes. Tem realidades diferentes. Mas só para vocês entenderem... Mas tem importância, né? Porque a grande parte do licenciamento de software é realizado a partir de São Paulo, né? Claro. É porque fica mais simples a comparação que eu vou fazer agora. Então, veja. Quando a gente compra um software, e hoje em dia, francamente falando, antigamente, vocês lembram, né? A gente entrava numa lojinha, né? Comprava uma caixa toda bonita lá, com uma figura, etc e tal. Chegava em casa, abria a caixa, tinha ali um CDzinho, né? Um CD-ROM, ou antigamente era CD-ROM, depois passou a ser DVD, e tinha um contratinho, né? Olha, pouca gente lê essas coisas, mas se você já teve a curiosidade, pegar lá, talvez, um software mais antigo, você vai ler lá, que é uma licença termos de licença de uso de serviço, que é o que a lei do software diz, né? Você está comprando alguma coisa que não é sua per se. Você está comprando uma licença para usar algo. Você está tendo o direito de usar. O direito de usar somente, que pertence a outra pessoa. Aliás, é porque se conseguisse adquirir de fato, por exemplo, um software famoso, está dos milionários, né? Claro. É tipo de licenciar para outros. Sem dúvida, sem dúvida, exatamente. Pois bem, nessa época havia essa compra. Hoje em dia, não. Hoje em dia você pega, escolhe aqui o seu app no celular, né? Compra, já está lá identificado tudo direitinho, baixa o download no celular, pronto. Está pronto para uso, é diferente, não é? Pois bem, com essa realidade, os estados vieram e disseram, não. Agora, o download, eu quero tributar com ICMS. Só que a diferença de alíquota em São Paulo é de mais 5%. Porque hoje o município já cobra 2,9%. O Estado quer vir e cobrar 5%. A mais. A mais. Por tributação. Estado e município. Porque o município não está abrindo mão do tributo. O município não concorda que o tributo é estadual. Até porque está no texto da lei complementar. Ele nem pode deixar de exigir. E o Estado veio e disse, não tem nada a ver, isso aqui é mercadoria, eu quero tributar 5%. Mas, meus amigos, pasmem, tem Estado que não aderiu ao convênio e está dizendo o seguinte, eu quero cobrar ICMS e não é de 5%, é de 18%. Que situação preocupante e insegurança, né? Você vê pular de uma alíquota, vai de 2 a 5, conforme a cidade de São Paulo, 2,9 atualmente, né? De repente, um Estado exigir a 18%. A 18%. É um aumento em São gigantesco. Paulo, jamais quase dobraria o tributo, né? Em outros estados, como é o caso de Minas Gerais, onde tem, inclusive, uma ação lá contra a interpretação do Estado, tá certo? Você vai ter mais 18% em cima daquilo que o município, por exemplo, de Belo Horizonte ou de qualquer outro município, Uberaba, Uberlândia, não importa, cobra hoje. Então, imagina só, assim, a gravidade numa empresa em Belo Horizonte, né, ou lá no estado de Minas Gerais, né, que comercializa software, né, tem esse negócio, ela passaria por um aumento substancial, né? Claro. E os consumidores dela, para que ela não pudesse ficar no prejuízo, teriam que pagar, possivelmente, no mínimo, mais de 18% do preço, para conseguir manter a situação como estaria, né? E esse é o cerne prático e econômico dessa questão. Quer dizer, a gente tem aqui um aumento de onerosidade, não por força de uma decisão legítima dos governos, mas por uma decisão, como eu já comentei lá no começo, desse palavrão, que é abrogada, repudiada, condenada pela Constituição. É como se pensasse, né? Nós, cidadãos, né, vivemos sempre respeitando algum tipo de regra ou lei, né? Imagine aquela regra que você e seus vizinhos, ou todos nós, respeitamos desde 2003. De repente, dizem que está tudo errado, desde 2003. Mas é impressionante, né? Estamos falando de mais de 15 anos, são 15 anos, né? Quer dizer, como é que de repente estava tudo errado? Durante 15 anos todo mundo errou, todos os municípios, todas as empresas, e de repente todo mundo errou. Quer dizer, é difícil até entender a lógica de como é que todas as empresas, interpretando individualmente, cada uma fazendo a sua análise, os municípios, cada um fazendo a sua análise, todos exigiram sistematicamente e recolheram esse tributo. Os municípios contam com esse dinheiro nos seus cofres públicos. O dinheiro é usado para asfaltar a rua, para fazer todos os serviços que nós, cidadãos, temos nas cidades,
e, de repente, vem um outro esforço para dizer que não, era outro tributo, e sendo que a legislação não mudou nesse meio tempo. Aí, gente, voltando ao comentário que o Cláudio já tinha feito, né, como é que a gente trata isso dentro do nosso Estado democrático de direito, certo? Como diz, matéria tributária está na Constituição, a Corte que é responsável por garantir a interpretação da Constituição é a nossa Corte Máxima, é o nosso STF. Estão presentes hoje, pelo menos, acho que as principais são 4 ações diretas de inconstitucionalidade. É um nome grande, pomposo, que a gente costuma abreviar como ADI, certo? 4 ações diretas de inconstitucionalidade tratando desse tema. Só que elas foram sendo propostas ao longo do tempo. Até porque os estados começaram a exigir agora, né? Essa última antiga foi uma iniciativa lá atrás, né? No estado específico, Mato Grosso do Sul, e que depois também isso nem foi algo que ele tenha continuado se esforçando para exigir. Foi lá em 99, né, antes dessa lei de 2003, 99, exatamente. O meu filho estava nascendo naquele momento e já estava na faculdade. Então veja só que situação. Eu nasci lá naquela época, quer dizer, e depois abandonou, nem tentou exigir. Não se tinha notícia mais do Mato Grosso de querer exigir ICMS, inclusive, sobre o software, para ver se vê que situação surpreendente, no mínimo, né, para não dizer absurdo. Pois é. Dessas 4 ações diretas, a última, a mais recente, e que, na verdade, engloba toda essa polêmica até os últimos passos e detalhes que aconteceram recentemente, no final do ano passado, tá? É a ação proposta pela Brascom. Sim. Certo? Nós nos preparamos para fazer todo esse trabalho, e aí, o que acontece? A ADI que foi pautada para julgamento no plenário do STF na sessão de amanhã é a mais antiga. É aquela de antes de 2003, né? De 99, né? Quando meu filho estava nascendo, né? Estava na faculdade. Então, ela não pega todo o colorido e a complexidade do que aconteceu nesse período. Tá? E o objetivo, então, dessa nossa sessão aqui ao vivo, com vocês todos, é dar um pouco do contexto dessa problemática, tá? Alertar para todo mundo que o problema não é jurídico, o problema é prático, é econômico, é onerosidade sobre aquilo que hoje eu acho que todos nós, cidadãos, todos seres humanos, não conseguem mais viver sem, que são softwares, são aplicativos, são funcionalidades e conveniências. Nós todos seremos altamente impactados com esse aumento de custo. E a forma correta de se analisar e resolver, que é de competência do nosso Tribunal Superior, né, é a apreciação de ADIs. E o que nós estamos dizendo é o seguinte: é preciso que o Tribunal se debruce sobre as 4 ADIs, mas com mais importância a ADI mais recente, que por acaso foi a Brascom que propôs. Não é pelo mérito de ser da Brascom, é pelo fato de ela ser a mais recente e, portanto, ela inclui toda a complexidade dessa situação desde a época em que o filho do Tatarini era bem novinho, não é isso? Nascendo. E já está na faculdade. Está na faculdade. Está na faculdade. Está fazendo direito também, não? Em administração. Bom, então ele vai manjar do dinheiro. Né? Mas vai enfrentar esse tipo de problema que o administrador tem que enfrentar. Então, eu acho que acho que é uma mensagem importante, né, que a gente fica aqui, é que, obviamente, amanhã a gente vai ter, provavelmente, novidades, né, lá no plenário do Supremo Tribunal Federal, né, de que a expectativa, né, é que o Supremo que ele possa entender isso, verifique, a gente sabe que ele é sensível a esse tipo de problema, sabe que o tema não está todo debatido, não está todo o assunto, não tá, as leis todas desenvolvidas não estão lá contidas nessa ação antiga, da época do nascimento do meu filho, e as recentes já completam tudo, já congregam todo o debate jurídico necessário. Então, a nossa expectativa é essa, para poder ter um debate e uma decisão que possa gerar clareza para todo o mercado do que é o entendimento daqui para frente. A gente tem uma pergunta aqui, Cláudio, pergunta da Mariana, pergunta assim: quais os impactos da bitributação na vida das pessoas? Olha, levar essa? Essa sim, pode ser. Bem, objetivamente, isso aumenta o preço do software.
porque a empresa não tem como amortecer o valor do tributo que é acrescido, né? Simplesmente, por exemplo, consumindo aí o retorno que é esperado pela própria empresa. Imagine que ela possa absorver parte, mas certamente não conseguirá absorver tudo, né? Então, e no tempo, certamente isso repassará. Isso vai ficar, o software para todos nós vai ficar mais caro. E não é pouco mais caro. Só pelos números, veja, né? Se São Paulo exigindo 5% sobre a receita, no mínimo é esse 5% a mais sobre o preço, né? Quer dizer, ou algo em torno disso. E estados como, por exemplo, no caso, né, de Minas Gerais, exigindo 18%, quer dizer, uma empresa que comercialize a partir de Minas Gerais, ou que tenha software sendo comercializado ali, você teria os 18% sobre o preço do software. Então, isso realmente é preocupante para todos os nossos consumidores que vão pagar. Por exemplo, se fosse o caso dos 18, quem hoje paga 100 passaria a pagar 120. Quer dizer, assim, né? Então, ou seja, tem um outro lado grave, é que se o Supremo entendesse, espera que não, mas entenda que esse imposto fosse dos estados e os municípios. Um exemplo, fiquei sabendo o número, olhando, analisando os números da cidade de São Paulo, aparentemente, por informações que eu tive, São Paulo recolhe, no mínimo, algo em torno de 400 milhões ano, só por conta do ISS sobre software, notícia que eu tive. Ainda de pessoas integrantes da prefeitura. Então, se o número é todo esse, isso e o orçamento, se mal for a memória do município de arrecadação é 12,5 bi, mais ou menos, ano, a gente tem um número absolutamente relevante. Quem conhece, né, as finanças públicas hoje tem altos encargos, ela não pode variar 2%, 3% da sua receita, não tem como acomodar isso. Vai faltar na prática asfalto, trabalhos da prefeitura para poder criar creches e tudo mais, vai faltar recursos para esses serviços essenciais, até porque todos nós vivemos aonde? Nos municípios, né? Os estados são uma ficção, né? Todo lugar que você viver e estiver, pode ter certeza, é um município. Então, o estado existe, obviamente, mas em todo lugar que você vive é um município. E a questão da rua, né? A questão, todos os serviços de limpeza, os serviços todos correntes do nosso dia a dia, acontecem no município. É isso. Então, esse é o impacto. Grave, portanto. Gravíssimo. Muito bem. Esse é o tema de hoje e a gente acredita que o tema é muito importante. É necessário, de todos nós aqui que trabalhamos no setor, que a gente conscientize não só os nossos próprios colegas, mas também a própria sociedade em geral, de que isso está acontecendo. E é, de fato, inaceitável que dois entes federados, duas esferas do próprio Estado brasileiro, estejam brigando por esse tipo de tributo. E, na verdade, o que tem de mais grave nisso, né, é que a empresa que recolhe o tributo é que vai ser colocada numa posição muito delicada, porque ela vai ter o município batendo numa porta e cobrando o ISS, e o Estado batendo na outra porta e cobrando o ICMS. E a cobrança vai ser feita em cima da empresa. O que a empresa faz? Ela não tem autonomia para decidir qual é o tributo certo a pagar. Todas as empresas querem pagar o seu tributo corretamente. E vem pagando, né? Inclusive, né? O ISS, vídeo número, por exemplo, da cidade de São Paulo, que eu citei agora, que o valor recolhido pelas empresas efetivamente é bem relevante. É bem relevante. Então, a ideia aqui, eu sei que o assunto é bastante árido, porque tem um conteúdo jurídico um pouco mais intenso, mas é importante que a gente comece a se conscientizar disso. Vamos ver como é que vai ser a sessão de amanhã. Sim. É um assunto polêmico. É bem possível que não seja inteiramente exaurido numa única sessão do STF. Caso não seja, continuaremos falando desse assunto em outras transmissões ao vivo para informação de todos. E se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, algo que possa servir de esclarecimento, manda para a gente. A gente vai ter o maior prazer aqui em responder e, fundamentalmente, todos nós precisamos nos preocupar com isso. A gente precisa, de alguma maneira, se manifestar, tá? De que essa prática, de que essa situação é uma situação inaceitável, não é possível que nós, como cidadãos, venhamos a contribuir ou recolher imposto duplicadamente, que nós aqui, na verdade, quando comprarmos software, vamos pagar esse imposto, a empresa dificilmente vai retê-lo, tá certo? Por uma ação que é condenada, que é rejeitada, que é advogada pela nossa Constituição Federal. Perfeito.
Últimas palavras? Não, é isso. Eu agradeço aí a participação de todos. Tem uma expectativa que a gente possa evoluir aí com a decisão do tribunal, que sempre é muito cauteloso nas suas decisões. Espero que ele repita essa cautela amanhã e julgue em conjunto as ações. Essa que é o desejo de todos nós, no fundo, porque a gente não quer ver aumento de tributo quando o tributo que é pago já desde tanto tempo, como eu explico. Então, a gente espera aí ver uma decisão nesse sentido, que o Supremo amanhã não julgue essa ação isoladamente, primeiro, né, porque ela possa ser julgada de conjunto com as outras, e quando fizer, mais tarde, né, nosso desejo, analise com esse cuidado todo em relação ao fato de que desde 2003 está na lei complementar, todo mundo recolhe assim, e que isso seja preservado, até por ser tão claro na própria lei, que é a ISS. É isso aí. Gente, boa noite, até a próxima. Boa noite. Um abraço.